mudanças climáticas, superpopulação. Grandes problemas requerem soluções ainda maiores. É uma nova era para a engenharia. Podemos criar soluções para tudo. Para salvar Nova Orleans de enchentes catastróficas, a primeira cidade flutuante. Só o domingo sabe ela. Isso é engenharia extrema. Depois eu passo, hein? Engenharia extrema. E não seria Nova Orleans sem um bairro francês. Aqui na New Bourbon Street temos uma das melhores vistas para o mar na cidade. Na verdade, só temos vista para o mar nesta cidade. Para planejar o futuro de Nova Orleans, é preciso lidar com os problemas da cidade hoje. Esta cidade histórica, lá do Jazz Dixieland, Bayonets e músicos de rua, está sob cerco. Furacões cada vez mais fortes ameaçam inundar esta joia do sul. Há mais de 150 anos, esta era a cidade mais rica dos Estados Unidos. Mas em anos recentes, grandes inundações a deixaram à beira do caos. Situada no fundo de uma gigantesca depressão geológica em forma de tigela, Nova Orleans é cercada de água por todos os lados. Lago Pontchartrain, ao norte, Lago Borgne, a leste, e o Grande Mississippi, ao sul. O aquecimento global está aumentando a quantidade e a força das tempestades. O nível da água subiu quase 30 centímetros. E, ao mesmo tempo, o peso da cidade a faz afundar lentamente no solo úmido de Louisiana, numa razão de 2,5 centímetros por ano. Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans em 2005, a tempestade inundou 80% da cidade. $200.000 pessoas ficaram desabrigadas e 1.500 morreram. Os prejuízos foram superiores a 80 bilhões de dólares. Cerca de 4 anos depois, Nova Orleans continua tentando se reerguer e tenta responder a uma grande questão. A cidade pode ser salva? Mais de 160.000 moradores que deixaram a cidade durante o furacão não voltaram. Tá bom, obrigado. Mas e se esta comunidade desfeita pudesse ser reconstruída com uma solução radical de engenharia que poria a cidade acima d'água para sempre? Essa é a esperança entre os donos de casas novas como estas, que se recusam a desistir. Localizadas no Lower Ninth Ward, a parte mais atingida da cidade, cada uma das casas fica acima dos 2,40 metros da inundação provocada pelo Katrina. Collins Woods mora em Nova Orleans há 40 anos e está determinado a não permitir que outro furacão o atinja. A casa foi construída para suportar ventos de 220 km por hora, tem vidros resistentes a tempestades, uma madeira pode bater nele que ele não quebra. O piso fica 2,40 metros acima do solo, sobre estacas cravadas a 11 metros de profundidade no solo argiloso. Esta casa foi construída para ser usada por meus bisnetos, sem dúvida. Esta casa é segura, desde que não haja uma tempestade pior que o Katrina. Mas se o próximo furacão trouxer águas mais altas que a última vez, até mesmo ela ficará submersa. Na próxima vez em que o furacão vier, essas casas não vão resistir, porque estruturalmente elas são iguais às que vieram abaixo pela primeira vez. São apenas novas versões do velho sistema. Não importa o que façamos para desafiar a natureza ou para nos proteger, não há como resistir a uma força dessas.
Assim, em vez de combater o inevitável, alguns engenheiros propõem um plano audacioso: criar uma cidade flutuante. Cortando os laços com a terra, os moradores permanecerão sempre secos e no alto. E há vantagens financeiras. A casa de Colin Foots requer fundações cravadas bem fundo no solo argiloso de Louisiana, além de madeira e vidro resistentes a tempestades. Nada disso seria preciso na nova cidade, flutuando próxima da antiga Nova Orleans, subindo e descendo com a água, não mais sendo coberta por ela. De certa forma, nós estamos pedindo a água emprestada à natureza para este experimento, na esperança de que a conclusão desse experimento torne a nossa relação com a natureza muito melhor de uma forma global. Não é tão louco quanto parece. A tecnologia atual nos permite realizar esta ideia. Avanços na ciência dos materiais, projetos náuticos e construções marítimas tornam possível uma cidade flutuante. Podemos construir? Sim, podemos. Seja lá o que for, nós podemos construir. Não é uma questão de poder construir, mas sim de como construir. Para a cidade flutuante dar certo, ela precisa fazer uma coisa que a antiga Nova Orleans não conseguiu: resistir a um furacão. Para isso, os projetistas terão de estudar o furacão Katrina e as falhas da engenharia que se seguiram. Enquanto não aprendermos as lições da natureza, continuaremos tendo prédios e ambientes devastados por desastres naturais. E Nova Orleans é um exemplo disso. Para muitos, o furacão Katrina é um exemplo da violência imprevisível da natureza. O início da tempestade mostrou poucos sinais da fúria que estava por vir. O Katrina cresceu a partir de uma perturbação que atingiu os trópicos e teve o primeiro contato com o continente no sul da Flórida. Naquele momento não parecia grande coisa. Os ventos não chegavam nem à categoria 1. Quando o Katrina passou pela Flórida, a tempestade repentinamente piorou. Ele entrou na área do Golfo do México, que tem as águas mais quentes dos trópicos. Ali havia uma grande fonte de energia que poderia ser absorvida. E aconteceu. E ele cresceu e se tornou um sistema realmente importante. Quando o furacão estava a caminho de Nova Orleans, um alerta de evacuação foi dado. Muitos saíram, mas outros acreditaram que as defesas da cidade, barragens, muros de contenção e canais os protegeriam, como já havia ocorrido em tempestades anteriores. Mas desta vez foi diferente. Nova Orleans poderia ter resistido aos ventos e à chuva trazidos pelo Katrina, mas foram as ondas de 9 metros de altura provocadas pela tempestade que cobriram a cidade. Quando o furacão chegou ao continente, na manhã de 29 de agosto de 2005, o lago Bourne transbordou e a água invadiu o canal industrial que margeia o Lower Ninth, rapidamente ultrapassando os muros de contenção. Ao mesmo tempo, uma onda de 4,5 metros, vinda do lago Pontchartrain, invadiu os canais da Rua 17 e da Avenida London, inundando a cidade. No total, 83 barreiras de contenção de Nova Orleans falharam. Podemos fazer obras para suportar ventos de determinada velocidade e determinada força, mas a coisa mais difícil de conter são as ondas gigantes de rebentação. Uma parede de água impressionante de 3 a 6 metros de altura. Foi uma tristeza depois da tempestade, cara. Não dava para chegar aqui. Eu nunca vi nada igual. Minha casa foi empurrada da fundação, mas ela não se moveu. O resto foi levado. Não dava para saber nem o que era o quê. Nunca mais quero passar por uma coisa dessas. Peritos dizem que uma cidade flutuante seria a forma mais eficaz de neutralizar as ondas gigantes. Um detalhe